forte presença de Deus nesta noite, neste lugar, irmãos. Eu não sei se você está tendo este sentir em seu coração, mas desde que nós colocamos o nosso pé aqui, nós sentimos uma atmosfera espiritual. Há uma forte presença de Deus neste lugar. Eu quero que você saiba que o Espírito Santo nos trouxe a este lugar, o Senhor nos trouxe, porque Ele tem uma palavra ao nosso coração. E talvez aquilo que você vai ouvir não seja exatamente aquilo que você gostaria de ouvir, mas eu quero que você saiba que eu me anulo nesta noite para que o Espírito Santo fale através de mim, que Ele fale ao seu coração, que você esteja atento à voz de Deus. Quando o pastor Cláuberson me convidou para estar aqui, Deus colocou uma palavra no meu coração, que eu quero compartilhar com os irmãos, e que realmente Deus possa falar com você. Quero agradecer ao pastor Cláuberson pelo convite, dizer que estamos sempre dispostos a servir a cada um de vocês, naquilo que vocês precisarem, estamos aqui para servir. Irmãos, eu perguntei para o pastor se tinha algo específico que a gente poderia ministrar nessa noite. Ele disse: fica à vontade, fica na dependência do Espírito. Nós temos um tema este ano para a nossa igreja, e fica à vontade. Ele me falou o tema, e Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você. Se eu fosse dar um título à minha mensagem, seria romper, crescer e servir. Os processos de Deus na nossa vida. Então nessa noite, eu quero dizer para você que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele determinou que a nossa vida é feita de processos. Tudo aquilo que nós vivemos durante toda a nossa vida é feito de processos. Todos nós passamos por processos de Deus na nossa vida. Alguns processos duram mais e outros menos, mas o mais importante é que nós não podemos fugir dos processos. Todos nós temos experiência de vida e sabemos que quando nós tentamos antecipar um processo, isso causa problema para nós, isso causa dor para nós. Então temos que pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento para passar por cada um dos processos que Ele tem para nós. Muitas vezes, queridos, é difícil para nós começar a pregar sem olhar a hora, porque, misericórdia, se a gente não ficar atento, a gente fala e fala. Mas muitas vezes é difícil para nós entender algumas situações da nossa vida. Todos nós conhecemos o Senhor, amamos ao Senhor, mas nós passamos situações que às vezes são difíceis. Eu posso testemunhar isso, irmãos. Há mais ou menos 2 semanas atrás, depois de quase 4 anos trabalhando na Rádio Melodia como locutor, eu não estou mais trabalhando lá, né? Eu perdi o meu trabalho. É um processo fácil, irmãos? Não. A gente tem família, tem filha pequena, mas nós temos um Deus que é acima das nossas circunstâncias, e Ele olha para cada um de nós sempre com um olhar de amor. E eu disse para minha esposa: até hoje Deus não nos desamparou, e não vai ser agora que Ele vai desamparar. Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas necessidades. Mas muitas vezes é difícil para a gente entender isso, porque esses processos que Deus coloca na nossa vida, muitas vezes a gente começa a pensar: por quê? Mas por que eu estou passando por isso? E nem sempre essa é a pergunta que nós devemos fazer, queridos. Às vezes nós devemos perguntar para o Senhor: para quê? Qual o propósito, Senhor? Deus não faz nada sem propósito. Todo propósito na nossa vida quer dizer, todo processo na nossa vida, melhor dizendo, é com um propósito. E nessa noite eu quero falar sobre esses 3 processos de Deus para nós, que são essenciais para a nossa vida. E o primeiro processo é o processo de romper. Romper.
O processo de romper, ele se compara ao nascimento de uma criança. A isso se compara o processo de romper. Quando nós estamos no conforto, na segurança da barriga materna, a gente quer ficar sempre lá, né? Acho que se pudesse perguntar para um bebê antes dele nascer: você quer vir para o mundo, quer nascer, ou você quer ficar aí na barriga? Os bebês com certeza responderiam que preferiam ficar ali, porque ali na barriga da mãe é o lugar onde eles sentem segurança, é o lugar onde eles estão cobertos, guardados. Mas sempre, queridos, haverão circunstâncias que vão nos fazer romper, vão nos fazer sair do lugar cômodo e aconchegante onde nós estamos, para que a gente possa seguir para um próximo nível. Quando Deus te leva a romper, é porque Ele quer te levar para um outro nível. Eu estava no meu trabalho, razoavelmente seguro, tranquilo, e Deus me levou a romper. Para quê? Para me levar para um outro nível. Na barriga da mãe, queridos, nós somos alimentados, somos protegidos, somos amados. Porém, chega um momento em que os bebês, eles têm que romper. Por quê? Este é o processo natural que Deus determinou. E eu pergunto para cada um de nós nesta noite: é fácil sair do lugar cômodo, do lugar de segurança? É fácil você sair daquele lugar onde está tudo bem com você, você está bem tranquilo, está tudo em paz, você está abençoado, e de repente vem um furacão na tua vida, e te tira do lugar cômodo, do lugar seguro, e você se sente sem chão. É fácil sair de um lugar assim? Não, irmãos, não é fácil. É um processo duro, é um processo difícil. Se fosse fácil, irmãos, as crianças não nasceriam chorando, elas nasceriam rindo. Nasci, que bom. Não, as crianças nascem chorando, porque não é fácil sair daquele lugar seguro. É um lugar que elas vão para um lugar que elas nunca imaginavam que teriam que sair daquela barriga, daquele lugar de conforto, daquele lugar de segurança. Mas Deus, queridos, Ele nos chama a romper. Por quê? Porque Ele nos quer fazer exercer a nossa fé. Deus está chamando a cada um de nós a romper alguns limites, a sair do lugar de segurança, de comodismo que muitas vezes nós podemos estar. Foi assim com a vida de Abraão. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ela diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Que palavra de Deus tremenda! Então, queridos, talvez Abraão estivesse ali, cômodo, morando com a sua família, próximo da sua família, das pessoas que gostavam dele, onde ele tinha tudo aquilo que ele precisava, estava num lugar maravilhoso. Oh, que bênção aqui esse lugar onde eu estou. E então Deus apareceu para ele. E a Bíblia diz que Deus disse para Abraão: sai da tua casa, sai do meio dos teus parentes. Abraão, o tempo chegou para a sua vida. É hora de você sair do seu lugar de segurança, é hora de você sair do seu casulo, porque este é o tempo que eu tenho determinado para a sua vida. Eu quero te levar, Abraão, a entrar em uma jornada de fé
e de obediência junto comigo. E eu quero que você rompa, Abraão. Saia do lugar onde você está. Há pessoas que estão aqui nessa noite que Deus está dizendo para você: saia do lugar onde você está. Mas para onde eu vou? Para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. Oh, queridos, Deus disse para Abraão: Abraão, eu te ordeno que você vá. E Abraão disse: para onde, Senhor? Vai para um lugar que eu vou te mostrar. E talvez Abraão tenha pensado: já sei, eu vou voltar lá para a cidade do meu pai, ou vou para algum lugar aqui perto, ou um lugar distante. Mas o desafio que Deus tinha para Abraão, queridos, era muito maior. Deus disse: você vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Eu vou te tirar do lugar de conforto, do lugar de segurança, e vou te levar para um lugar desconhecido. Um lugar que você não sabe onde é. Um lugar onde você ainda não foi. É tempo de romper, Abraão. E quantas vezes Deus nos faz o mesmo desafio, o desafio de uma obediência sem reservas, de andar com Ele, completamente pela fé. Deus muitas vezes faz esse desafio para nós, mas nós ficamos com medo de romper, porque nós estamos seguros, e estamos tão tranquilos no lugar onde nós estamos, e Deus diz: vai para um lugar que eu te mostrarei. É fé, queridos, é fé. Sabe, quando nós saímos desse lugar cômodo, então o Senhor nos mostra a terra que Ele tem para nós. Se você não sair do lugar de comodismo, do lugar de segurança, você nunca verá a terra que Ele preparou para você. E a terra que Ele preparou, queridos, mana leite e mel. É uma terra de bênçãos, é uma terra de prosperidade, é uma terra de futuro. Mas primeiro nós temos que romper, temos que dar o passo seguinte. Quando nós obedecemos a Deus e rompemos, saímos do nosso lugar de segurança, nós estamos então preparados para dar o seguinte passo. E Deus disse para Abraão: Abraão, eu farei de você um grande povo, eu farei de você uma grande nação. E talvez passou pela mente de Abraão: mas como assim? Eu sou idoso, a minha esposa é estéril, como assim farei de você uma grande nação? Mas se Deus está falando, eu vou crer, eu vou crer. Eu digo a você nesta noite: contra tudo e todos, creia, 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 porque quando nós cremos, nós ativamos o sobrenatural de Deus. Se nós cremos, nós vemos a glória de Deus. Quem não crê, não vê a glória de Deus. Mas quando a fé, quando nós cremos naquele que nos chamou e nos prometeu, nós vemos a glória dele sobre nós. E Deus então diz para Abraão: Abraão, eu te abençoarei e tornarei o seu nome famoso. Mas sem você romper, sem você sair do lugar de segurança, as promessas jamais vão se cumprir sobre você, Abraão. Ele foi abençoado por Deus, queridos, e nós sabemos que Abraão se tornou conhecido. Até hoje, as 3 maiores religiões do mundo veem a Abraão como patriarca. O cristianismo, o islamismo, o judaísmo veem a Abraão como um patriarca, um homem que ultrapassou gerações. E tudo isso, sabe por quê? Porque Abraão decidiu crer, Abraão decidiu romper. E então ele viu o cumprimento das promessas de Deus. O Senhor nos está chamando a romper, porque quando isso acontece, não apenas nós seremos abençoados e famosos, mas também nos tornaremos uma bênção viva.
Deus disse para Abraão, não apenas que eu vou te abençoar, Deus disse, você será uma bênção. Aonde você colocar a planta dos teus pés, se tiver maldição, ela será quebrada, porque você é uma bênção viva. Você não é apenas abençoado, você é uma bênção viva. Você é uma bênção onde você está. Você é uma bênção no lugar que Deus colocou você, na sua família, nesta igreja, no seu trabalho. Seja uma bênção. Aleluia, aleluia. Quando nós escolhemos romper, sair do lugar onde nós estamos, nós abençoamos onde nós colocamos a planta do nosso pé. Lá em Miqueias capítulo 2 versículo 13, diz assim: subirá diante deles o que abrirá o caminho, e entrarão pela porta, e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Perdão, irmãos, eu esqueci uma parte fundamental aqui desse texto. No início diz assim: subirá diante deles o que abrirá o caminho, eles romperão. Eles romperão. O Senhor irá diante deles, abrindo as portas. O Senhor vai adiante de você, abrindo portas sobre a tua vida. Mas é necessário romper, irmão. É necessário romper. Porque quando nós rompemos, nós podemos seguir para o outro nível. E há pessoas aqui nessa noite que Deus está chamando a romper. Porque quando você tomar essa atitude, coisas novas virão sobre a sua vida. Coisas que o olho não viu, e nem o ouvido ouviu, e não subiram ainda ao seu coração, são as que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Por isso nesta noite, o Senhor diz, é tempo de romper, é tempo de sair do lugar de segurança. Isso vai nos levar a caminhar para um nível diferente. Um nível diferente. Aleluia. Quantos estão dispostos a romper nessa noite? Sabe, querido, não é fácil. Não é fácil. Mas há uma grande recompensa para aqueles que se levantam. Talvez há pessoas que estão aqui nesta noite, que precisam tomar decisões, esta semana ainda. Mas Senhor, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, mas... Não pense assim, querido. Creia que existe um Deus que está cuidando de cada detalhe da sua vida, e Ele está pedindo de você uma atitude de fé. Eu estava falando com o pastor antes de iniciar o culto, nós fomos ver aqui as dependências de vocês aqui, e que tremendo, irmãos, que tremendo, que excelência de Deus há neste lugar. Sabe por quê? Porque vocês entenderam que nós não andamos por circunstância, nós andamos por fé. Sabe, irmão, se não fosse pela fé, talvez vocês não estariam aqui hoje. Ah, mas nós vamos pagar tanto e vai gastar tanto. Eu disse para o pastor, nós não podemos ser imprudentes, mas não podemos nos limitar, porque nós nos movemos pela fé. É pela fé que a gente vai adiante. É pela fé que vocês estão aqui. É pela fé que existe aquela igreja aqui do lado, dedicada às crianças. É pela fé. Então louvado seja Deus, que Ele tem encontrado em você alguém que está rompendo e que está vivendo pela fé. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Hoje pela manhã eu estive pregando na nossa igreja Cristo Centro também, e eu disse isso, e muitas pessoas dizem assim, agora eu não vou mais trabalhar não, eu vou só viver pela fé. Não é assim não, irmãos, não é dessa forma. Viver pela fé significa que eu vivo sabendo e tendo a certeza de que tudo
que eu tenho vem dele. Vem dele, não é pelo meu esforço apenas. Eu posso trabalhar a vida inteira e não ter nada, mas quando eu vivo pela fé, eu sei que existe um Deus que está me sustentando. Tudo que eu tenho vem dele. A minha vida depende dele. Aleluia. Mas nós não podemos parar apenas no processo de romper. Precisamos continuar para o seguinte passo. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 52. Enquanto você procura, para a gente ganhar tempo, eu vou ler a palavra de Deus. Nos diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Logo depois do rompimento, vem um seguinte processo na nossa vida, um dos processos mais difíceis: crescer. Crescer. Todo mundo quer crescer. Eu quero crescer na vida. Mas não é bem assim, irmãos. O nosso pastor, o nosso apóstolo lá de São Paulo, ele sempre diz o seguinte: você vê a minha glória, mas você precisa conhecer a minha história. Todo mundo vê a glória, vê, né? Olha, cresceu, tá? Mas veja a história, veja o processo que levou ao crescimento. Não é fácil, irmãos. Não se espera que o bebê, depois que ele nasceu, ele continue do mesmo tamanho, correto? Se existe uma criança que nasceu e passam meses e a criança continua do mesmo tamanho, essa criança tem algum problema. O processo natural é que depois de nascer, depois de romper, a criança comece a crescer. Faz parte da vida o crescimento. Então, nós precisamos começar a nos desenvolver e a crescer. E Jesus, ele passou por esse processo. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e em graça. Há determinadas religiões que ainda adoram a um Jesus menino, um Jesus pequenininho. Mas Jesus não ficou pequenininho, irmãos. Jesus cresceu. Jesus cresceu em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Ele passou por esse processo. Ele seguiu esse processo natural da vida. O problema muitas vezes, queridos, é que nós nascemos de novo, nós rompemos, mas estamos nos negando a crescer. Eu disse aqui na minha anotação, a famosa síndrome de Peter Pan. Já viu? Nunca quer crescer. E muitos de nós estamos assim, irmãos. Já passamos pelo processo de romper na nossa vida, mas não crescemos ainda. Você foi colocado nesta igreja, nessa família, porque Deus deseja que você cresça. Deus quer que o crescimento seja ativado sobre a sua vida. E o crescimento, irmãos, ele é um processo lento, mas ele se nota. Algumas pessoas que viram a nossa filha, quando a gente veio aqui há quase um ano atrás, devem ter notado que ela cresceu um pouco. O crescimento é notável. Você olha para a vida de alguém, você vê quando a pessoa está crescendo. O crescimento é visível. Irmãos, e ninguém cresce, amadurece somente por dentro, falando do crescimento natural. Quando você cresce e fica alto como eu, brincadeira, irmãos. Quando você cresce, se nota.
Olha como a sua filha cresceu. Olha como o seu filho está grande. Todo mundo pode ver. E Deus quer nos levar a um crescimento saudável. E Paulo, irmãos, eu amo os escritos do apóstolo Paulo, apesar de que eu acho que às vezes ele é um pouco duro em algumas palavras. E ele escreveu algo que eu acho uma das palavras mais duras de se ouvir, mas é importante que a gente possa ler nesta noite, que está em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 2. E ele diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Paulo era duro, queridos, naquilo que ele falava. Mas eu quero, nesta noite, dar ênfase aqui no que ele diz. Vocês estão como crianças em Cristo. Vocês precisam crescer. Era isso que Paulo estava dizendo. Muitos de nós, irmãos, já deveríamos estar nos alimentando de alimento sólido. Mas, como nós não crescemos, não amadurecemos, nós ainda temos que tomar leite. Para tomar leite, não precisa de esforço. Você não precisa usar os seus dentes para tomar leite. Ou você já mastigou leite? Não precisa. O leite, ele nos sustenta por um determinado tempo. Mas chega um momento que o nosso organismo, ele precisa de mais do que leite. Aquele que não cresce espiritualmente, é o tipo de cristão que eu denominei aqui ultrassensível. Aquele tipo de pessoa que se magoa com facilidade, sabe? Às vezes você chega aqui na igreja e você está pensando em várias coisas, e por um lapso ali você passou por alguém, e você não cumprimentou a pessoa. Misericórdia. O irmão fica 30 dias sem vir na igreja. E quando ele olha para você, ele... Eu sei o que você fez no culto passado. Esse tipo de pessoa, irmãos, que tem essa falta de maturidade, sabe o que precisa fazer? Precisa crescer. O tipo de cristão ultrassensível é aquele que reclama de tudo e que acha que tudo gira em torno dele. E como um bebê que coloca tudo que encontra na sua boca, ele não sabe selecionar aquilo que é bom para ele ou não. E muitos de nós estamos agindo desta forma. A gente gosta de fazer manha, gosta de fazer birra, e até de falar como bebê. A paz do Senhor, irmão. Já pensou? Alguém infantil assim? Eu não sei se vocês já viram isso, uma aberração que existe por aí. Existem pessoas adultas que estão se vestindo de bebê, usam fralda e tudo, tomam mamadeira. Existem pessoas assim, irmãos, que acham que não devem crescer, não precisam crescer. E sabe, queridos, muitas vezes a gente só quer colo. A nossa filha, às vezes ela faz uma maninha, né? Ela diz: eu quero colo. Diz direto para a mãe: quero colo. Ela fala: mamãe, quero colo. Aí o que a gente diz para ela? Filha, você não é mais bebê. É bebê só na hora que, né, convém. Mas a gente diz para ela: você não é mais bebê. Se você continuar falando assim como bebê, sabe o que vai acontecer? A gente vai voltar a te dar papinha. Misericórdia. Ela fala: misericórdia. E na mesma hora ela para. Sabe por quê? Porque como uma boa carnívora, ela quer churrasco.
bebê não come churrasco, viu, irmão? Não come. O Anderson faz um churrasco, ó, de primeira. Bebê não come churrasco. Bebê só toma leite. Por isso Deus quer nos levar a crescer. Quando nós amadurecemos, nós entendemos que não é um processo simples, ele dói. Talvez você está passando agora mesmo por esse processo, está doendo muito. Mas depois, eu quero te dizer algo. Depois que essa dor do crescimento passar, você vai desfrutar dos benefícios. Muitos de vocês estão aqui nesta noite, estão passando por esse processo. E dói, irmãos. Crescer dói. Por isso existe a dor do crescimento. Porque dói realmente. Os ossos vão crescendo, vai se adaptando ali. Mas é um processo que nós precisamos passar. Quando nós crescemos como pessoas, também crescemos como igreja. O que produz crescimento pessoal na nossa vida, o que é? O que é que faz as crianças crescerem? Alimento. A maneira como ela se alimenta vai dizer se ela vai crescer ou não. Se ela não se alimenta bem, ela não vai crescer. Mas se ela está se alimentando bem, haverá crescimento na vida dela. Por isso, quem está crescendo, entende que precisa se alimentar da palavra, para poder crescer saudável. Jesus nos disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este é o nosso alimento. É tempo de nos alimentarmos da palavra de Deus, para que a gente possa crescer e avançar para o próximo processo de Deus, porque há um processo seguinte. E eu pergunto para cada um de nós nesta noite, até para mim mesmo também, como está a nossa alimentação da palavra, queridos? O que você acha que aconteceria a uma criança se ela comesse apenas uma vez na semana? Ou no máximo 2? O que aconteceria com ela? Ela cresceria? Ela nem ficaria viva. Perderia a sua vida. Muitas vezes é isso que acontece conosco. A gente só se alimenta uma vez ou 2 na semana da palavra. No domingo eu ouço uma palavra. Aqui é quarta-feira ou quinta-feira, pastor, os cultos? Quarta, quinta. Quinta-feira eu me alimento um pouquinho também. Você quer crescer assim? Não é possível. Quantas vezes durante a semana nós estamos nos alimentando da palavra de Deus? Será que nós estamos fazendo um banquete da palavra? Ou você está de dieta, de regime da palavra de Deus? Eu ouço uma palavra de vez em quando, para mim já está bom. Deus nos diz que é tempo de crescer, porque sem crescimento não há avanço. Deus está te preparando com uma dieta à base de Bíblia, porque no próximo nível, onde Ele vai te levar, você vai estar maduro e fortalecido. Alimente-se da palavra de Deus. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que traz crescimento para cada um de nós. Você está aqui porque Deus quer que você cresça saudavelmente. E a maneira de você crescer saudavelmente é você se alimentando da palavra de Deus. Hoje pela manhã, quando ministrava na nossa igreja, eu estava falando algo importante. Estávamos falando sobre o reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é feito de palavras, mas de poder. O que quer dizer isso, irmãos?
é que muitas vezes nós falamos, mas não estamos demonstrando o poder de Deus com a nossa vida. Quando nós somos maduros, nós não falamos muito, mas nós agimos bastante. A pessoa que é madura, age, não apenas fala. Por isso que Deus nos dê graça para crescer de maneira saudável, aprendendo da sua palavra. Sabe, queridos, quando Marta e Maria estavam ali na mesma casa, as duas eram irmãs, e havia uma diferença grande de uma para outra. Uma estava ocupada com as coisas que eram necessárias, com as coisas importantes, mas outra estava ocupada com aquilo que era essencial, aos pés de Jesus, ouvindo ao Senhor. Nada é mais importante nessa vida do que ouvir ao Senhor, do que ouvir a voz de Deus, porque é essa voz que nos direciona, essa voz que nos mostra o caminho, que nos faz amadurecer, que nos faz crescer, é através da palavra de Deus, querido. Então, se você não tem o costume, vamos dizer assim, de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra, faça isso. Busque a palavra de Deus. Não tenho muito tempo. Separa um tempo, alguns minutos do teu dia para você fazer pelo menos uma leitura e deixar Deus falar ao teu coração. Nós precisamos dessa palavra para crescer, irmãos. Sem palavra não há crescimento na nossa vida. Deus vai nos levar a um outro nível quando nós estivermos alimentados da palavra. Então, em primeiro lugar, nós precisamos romper. Em segundo lugar, nós precisamos crescer. E por último, não quero me estender muito. Depois que nós crescermos, que nós tivermos maturidade, nós vamos passar para um outro nível, que é o nível do serviço, do trabalho. Há um hino antigo, lá veio o irmão com esses hinos antigos, misericórdia, que eu gostava muito, que ele diz assim: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Deus está nos chamando a trabalhar para Ele, servir a Ele. Sabe, queridos, este é o outro processo aonde Deus quer nos levar. O serviço, o ministério, o trabalho, não é para crianças, é para quem está maduro. Quem está maduro pode trabalhar. Imagine que você chega um dia, você tem um filho pequeno, e você diz assim para ele: filho, tenho uma boa notícia para você. Qual é, papai? Eu consegui um trabalho para você. A partir de hoje, você vai trabalhar com desenvolvimento de softwares. Que, papai? Mas, pai, eu não sei fazer isso. Não importa, vai lá, vai trabalhar, você tem que trabalhar. Vai trabalhar. A criança está preparada para trabalhar, irmãos? Ajudar em casa, isso aí, né? A gente tem que incentivar, né? Mas sair de casa e ficar 8 horas trabalhando, que criança pode fazer isso? Tem lugares que faz, né? Infelizmente.
Mas esse não é o processo natural. Ou então você diz para o seu filho, para a sua filha pequena, ou para o filho também: olha, hoje eu vou dar uma volta na rua, e quando eu voltar, eu quero essa casa brilhando. Você fala para sua filha de 4 anos: quero essa casa brilhando, tem que estar limpinho tudo, louça lavada, roupa lavada, casa varrida, tudo maravilhoso. Ela vai conseguir? Não vai. Por quê? Porque o trabalho, o serviço, exige maturidade. É preciso ser maduro para poder trabalhar, para poder servir. Então, queridos, quando falamos de trabalho, nós estamos falando de ministério. Você sabia que no original hebraico, a palavra ministrar, ela significa trabalhar, significa servir. Servir. Ah, eu sou o ministro de Deus, mas eu não sirvo ninguém. Você não é um ministro. Ministro é servo. Ministro tem que estar disposto a servir. O nosso pastor lá de São Paulo, o apóstolo Rubens, ele foi missionário na Guatemala durante, se eu não me engano, acho que 3 anos. E ele foi líder de jovens de uma grande igreja lá em São Paulo. Tinha mais ou menos uns 1000 jovens que ele era líder. E ele foi ser missionário na Guatemala. E quando ele chegou lá, que ele foi passar por um processo de discipulado, ele achou que ia chegar lá e já ia abafar, já ia pregar, ia fazer um monte de coisa. E o pastor que discipulou ele disse: Rubens, eu tenho um trabalho para você. Oh, glória, vou pregar domingo. Ele falou: sabe qual é o seu trabalho, Rubens? Você vai carregar a minha maleta. Como? Você vai carregar a minha maleta. Todos os lugares que eu for, você vai carregar a minha maleta. Ele falou: meu Deus, eu saí lá de São Paulo, líder de 1000 jovens, para vir aqui carregar a maleta. Ele não sabia, naquele momento, que Deus estava preparando a vida dele para um grande serviço, uma grande obra. E sabe, irmãos, ele carregou a maleta do apóstolo Norman Parrish, que foi o fundador da nossa igreja lá na Guatemala, um dos homens mais tremendos que já passou ali naquele país. Os discípulos do apóstolo Norman são pastores conhecidos em vários países do mundo, que também passaram por esse processo de serviço, de discipulado. Então, quando ele voltou para São Paulo e abriu a igreja Cristo Centro lá, a igreja já estava grande, já tinha um monte de gente. E um dia, ele passou pelo banheiro da igreja, num dia que não tinha culto, e o banheiro estava sujo. E ele começou a reclamar: mas eu não acredito, que misericórdia, olha o estado que está esse banheiro. Eu vou falar com o irmão que cuida daquele, ele tem que limpar isso aqui. E Deus falou para ele: por que você não limpa? Ele falou: amém, Senhor. Pegou a vassoura, pegou o rodo, detergente, tudo que precisava ali para limpar, e foi lá limpar o banheiro. E Deus disse para ele: você pode ser o que for, você sempre será servo. Sempre, sempre será servo. Você pode ser pastor, você pode ser apóstolo, você pode ser, não sei, vice-querubim, o que for. Mas você sempre tem que ser servo. Irmãos, servir a Deus, ministrar na casa do Senhor, é um privilégio que não é para qualquer um. Quando falamos de trabalho, falamos de ministério. Como eu disse,
Todos nós temos um ministério. Cada um de vocês que está aqui nesta noite é um ministro de Deus. Cada um de vocês tem um ministério. Você sabe, mas qual é o meu ministério? Todos nós, independente de qual título ou cargo que a gente possa ter, nós temos um ministério. Esse ministério está em 2 Coríntios 5,18, que diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Meu Deus, que honra para nós. Quando você for para algum lugar e alguém perguntar para você: o que você faz? Eu sou ministro. Mas quando você diz eu sou ministro, você está dizendo: eu sou servo. Eu sou um ministro da reconciliação. Eu fui chamado a reconciliar aqueles que não amam a Deus, aqueles que vivem em pecado, aqueles que andam segundo os seus próprios caminhos, com o Deus eterno que criou a vida deles e que os chamou para adorá-los, para adorá-lo. Esse é o meu chamado. O meu ministério é reconciliar o mundo com Deus. Aleluia. Deus nos deu o ministério, o serviço, o chamado da reconciliação. O nosso serviço como filhos de Deus é reconciliar o mundo com Ele, é falar de Jesus para as pessoas, para que as pessoas se voltem para Ele. Mas talvez você, além disso, também tenha um chamado específico na casa de Deus, um ministério específico. Talvez você foi chamado para ser um pastor, um evangelista, um profeta, não sei. E se você deseja servir na casa de Deus, estar aqui no altar, se você deseja ser um líder na casa de Deus, a palavra de Deus tem um ensinamento para cada um de nós. Quando eu li este versículo, me impactou muito, irmãos. Palavras de Jesus. Jesus disse assim, em Lucas 22, 26: entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Que tremendo. O líder é o servo, aquele que serve com o coração dedicado. Ele é um líder por natureza. Ele está colocado por Deus como líder, porque ele serve. Sirvamos ao Senhor, para que Ele possa nos levar a um lugar de honra no nosso ministério. O líder é aquele que trabalha, é aquele que serve. Eu quero dizer algo para você nesta noite: o seu dom, sem serviço, sem trabalho, não tem valor. O nosso chamado é servir, é trabalhar para o nosso Senhor. Esteja sempre disposto a servir, e a honra do seu ministério virá do Senhor. Sirva com humildade, e o Senhor vai te honrar. Sabe, irmãos, eu trabalhei com uma pessoa um tempo, e essa pessoa me disse assim, eu sempre gostei muito da área de louvor, de adoração, e essa pessoa me disse assim: tira esse negócio da sua cabeça, esse negócio de cantar não é para você não. Aquilo doeu meu coração, porque eu gostava, e eu continuei servindo a essa pessoa e a Deus. E muitos anos depois, eu encontrei essa pessoa lá no Paraguai, onde eu servia a Deus.
Eu trabalhei 3 anos no Paraguai, em uma igreja. Sabe como? Como ministro de louvor. Quando nós servimos ao Senhor, a honra vem dEle. É Ele quem nos honra, queridos. E eu termino com um último texto, porque eu quero orar nesta noite. Eu não tenho a referência aqui agora, mas esse é 1 Pedro, eu não me recordo exatamente a referência. Mas lá diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Na NVI tem uma nota de rodapé, e nessa primeira frase que diz sejam todos humildes, a tradução literal dessa frase, sabe qual é? Vistam todos o avental da humildade. Quando você vai numa festa, num casamento, ou numa festa na casa de alguém e tem alguém de avental, que você pensa, essa pessoa aqui é a dona da casa. Não, ela está trabalhando, está servindo. E essa é a figura que Deus quer de nós. É tempo de vestir o avental da humildade. Amém? Porque aos humildes Deus dá graça. Se você for humilde, Deus vai te dar graça para alcançar patamares maiores. Deus vai te levar a lugares altos, se você mantiver o seu coração humilde diante dEle. Deus vai te levar a ministrar a multidões, se você mantiver o seu coração humilde diante dEle. Esses são os processos de Deus para a nossa vida: romper, crescer e servir e trabalhar. Algumas pessoas estão aqui, que estão neste último processo: servir. E eu quero que você saiba nesta noite, que o Senhor te chamou para servir neste lugar. Você foi chamado para ministrar, para trabalhar nesta casa. Faça isso com amor, faça isso com dedicação, e o Senhor vai te honrar. Amém? Eu quero que a gente se coloque de pé nesta noite, por favor.